Olá, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula de análise combinatória com o tema arranjos simples. Arranjos são agrupamentos formados com P elementos, de forma que os P elementos sejam distintos entre si, pela ordem ou pela espécie. Não ocorre a repetição de qualquer elemento em cada grupo de P elementos. Considerando um conjunto com N elementos, chama-se arranjo simples de taxa P, todo o agrupamento de P elementos distintos dispostos numa certa ordem. Dois arranjos diferem entre si pela ordem de colocação dos elementos. Então, a fórmula do número total de arranjos simples. Vejamos como calcular o número total desses agrupamentos, no caso geral de n elementos arranjados P a P, com P menor ou igual que N. Então, na definição, pessoal, o P vai ter que ser sempre menor que o N, ok? E ambos positivos. Ou seja, como calcular o arranjo de N tomados P a P. Lê-se arranjo de N tomados P a P. Bom, para P menor que N, temos que N elementos distintos. Temos N elementos distintos e vamos arranjá-los P a P. Então, é como se eu tivesse um grupo de N elementos, um N maior que P, e vou agrupar em grupos menores de P elementos. P menor que o N, ok? Construindo a árvore de possibilidades, nós temos, pelo princípio da contagem, né? Na primeira posição, eu posso colocar N possibilidades, N elementos. Na segunda, N menos 1. Na terceira, N menos 2. Vai diminuindo 1, que os elementos não se repetem, como tem dito no parágrafo do slide anterior. Na pésima, N menos P menos 1, porque, observa, na terceira é menos 2, então na P é P menos 1, que é um aumento. Na segunda, N menos 1. Na quarta seria N menos 3, então sempre a posição é um número a menos, por isso aqui P menos 1, ok? Aplicando o princípio fundamental da contagem, temos que o número total de possibilidades é dado por, né, N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes reticência, vezes N menos P menos 1. Então, nós temos P fatores. Podemos ainda indicar arranjo de N tomados P a P por meio de fatoriais. Observe. Aqui a formulazinha que eu desenvolvi aqui, ó, ficou N menos P mais 1. Então, eu aplicando, multiplicando, né, ambos, tanto o numerador como o denominador, por N menos P fatorial, eu completo o fatorial no numerador. E o denominador eu coloco N menos P fatorial. Vou ficar com isso aqui, ó. Isso que eu já tinha, vezes N menos P fatorial sobre N menos P fatorial. Lembre-se que multiplicar por 1, né, não muda nada. Então, aqui eu completei o fatorial, ó, ficou N menos 1, N menos 2, N menos P mais 1, N menos P fatorial, N menos P fatorial. Ou seja, se eu resolver esse N menos P fatorial, eu vou chegar até o 1. Ou seja, eu tenho aqui o N fatorial no numerador. Certo? Daqui eu tenho o N fatorial. O N sobre N menos P fatorial. É a fórmula da N fatorial sobre N menos P fatorial. Como P é menor que 1, multiplicar um número N menos P fatorial, o N menos P significa multiplicado por 1, logo seu valor é arranjo de N somado P a P é N fatorial sobre N menos P fatorial. Bom, resumindo, arranjos simples de N elementos tomados P a P, P menor ou igual que N, são os agrupamentos ordenados diferentes que se podem formar com P dos N elementos dados. Implica-se por arranjo de N tomados P a P ou arranjo de N tomados P a P. A simbologia aqui pode ser uma ou a outra. O total desses agrupamentos que calculamos assim. Ou eu posso calcular usando uma regra prática, que eu multiplico N vezes N menos 1 vezes N menos 2. Aqui P fatores, né? P fatores aqui até o P mais 1, né? Ou eu uso a fórmula N fatorial sobre N menos P fatorial, que é a mais usual que a gente usa, tá ok? Vamos fazer aqui algumas situações. Já analisamos uma situação em que 4 pessoas tinham que ocupar 4 cadeiras, lá no princípio da contagem, tá ok? Calculamos pelo princípio multiplicativo que o número total de possibilidades era 24, porque é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Okay? Agora, considere 6 pessoas e 4 cadeiras apenas. Qual é o número de formas de dispor essas pessoas nesses lugares? Eu tenho 6 pessoas para 4 cadeiras. Então,
Nessa situação, tivemos que formar grupos de 4 pessoas a partir de 6. Né? Então, o N é o 6 e o P é o 4. Estou formando agrupamentos menores de 4 pessoas. Em cada grupo, tivemos que ordená-las. Em análise combinatória, tal procedimento é conhecido como arranjo simples de 6 elementos tomados 4 a 4. Ou seja, um arranjo de 6 tomados 4 a 4. Continuando com uma nova situação. Utilizando os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9, vamos formar números naturais de 3 algarismos distintos. Então, eu tenho 5 algarismos para formar grupos de 3 algarismos. Como são distintos, então, isso é um arranjo. No arranjo, a ordem importa, né? Como calcular quantos números podem ser formados? Um arranjo de 5 tomados 3 a 3. Okay? 5 elementos tomados 3 a 3. Então, podemos calcular pela fórmula, que é 5. Aqui a regra prática, eu pego 5, começa aqui no 5, e o P eu vou dizer quantas vezes eu vou multiplicar. 5 vezes 4 vezes 3. Bom? Ou eu posso usar a fórmula, que é 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial, que dá 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, sobre 2 fatorial, que dá 5 vezes 4 vezes 3, que é o mesmo resultado. No caso aí é 60. Ok? Bom, cozinha, fiquei, e dá 60. Não coloquei o resultado, mas 5 vezes 4 vezes 3 dá 60. Bom, observação importante. Você pode usar tanto o conceito de arranjo como o princípio fundamental da contagem para resolver problemas, como veremos nos exercícios resolvidos a seguir. Compreender o que está sendo feito é mais importante do que decorar a fórmula e aplicá-la. Então, você já estudou o princípio da contagem. Então, nos problemas de princípio da contagem, tanto faz você usar o princípio da contagem como os problemas de arranjo, tá bom? Arranjo e princípio da contagem, eles são o mesmo conteúdo. No caso, o arranjo é um princípio multiplicativo, na verdade, não é que são o mesmo conteúdo. O arranjo é um princípio multiplicativo. Alguns livros, por exemplo, alguns autores nem colocam o conteúdo de arranjo, porque já trabalha o princípio da contagem e todos os problemas de arranjo dá para fazer utilizando o princípio da contagem. Bom, então vamos lá. Exercício. Calcule arranjo de 7 tomados 3 a 3, arranjo de 5 tomados 2 a 2 e arranjo de 10 tomados 5 a 5. Então, arranjo de 7 tomados 3 a 3, aplicando a equação, é 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial. Ou seja, 7 fatorial sobre 4 fatorial. Desenvolvo 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Simplifico aqui, ó. O 7 vezes 6 vezes 5 dá 210. Arranjo de 5 tomados 2 a 2. 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial. 5 fatorial sobre 3 fatorial. Desenvolvo até chegar no 3 fatorial. Ó. 5 vezes 4, 20. Lembrando que eu posso também fazer de forma prática. Eu começo sempre do N e aqui eu vou multiplicar quantas vezes o P mandar. 5 vezes 4. Vou diminuindo de 1 em 1. Seria a forma prática, 5 vezes 4. 20. E arranjo de 10 tomados 5 a 5. 10 fatorial sobre 10 menos 5 fatorial. Que dá 10 fatorial sobre 5 fatorial. Desenvolvo o 10 até chegar no 5. Corto o 5 com 5. O 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, que dá 30.240. Bom, segundo exercício. Quantos números naturais de dois algarismos distintos podemos formar com os algarismos de 1 até 9? Números de dois algarismos de 1 até 9. Eu tenho 9, o N é um 9, 9 elementos, do 1 até o 9 são 9, e o P é 2. Então, é um arranjo de 9 formados 2 a 2, que dá igual a 9 vezes 8, que dá 72. Ok? Terceiro exercício. De quantas maneiras 7 meninos podem sentar-se num banco que tem 4 lugares? Então, arranjo de 7 tomados 4 a 4. Vamos fazer aqui isso aqui de forma prática. Pego o 7, começa aqui do 7, vou diminuindo 1 até 4 fatores. O 4, P é 4. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. 4 fatores. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 dá 840. Bom, problema 4. Quantas frações diferentes e não iguais a 1 podemos escrever usando os números 2, 3, 5, 7, 11 e 13? Eu tenho 6 números e para formar uma fração eu tenho que organizar dois desses números. Então, é um arranjo de 6 tomados 3 a 3. Então, arranjo de 6, desculpa aí, 6 tomado 2 a 2, organizando 2 em 2, porque numerador e denominador. Arranjo de 6 tomados 2 a 2 é 6 vezes 5, que dá igual a 30.
S do 6 dividido 1. 6 vezes 5, 30. Ok, pessoal? Então, a aula de hoje encerra por aqui. Um abraço, fiquem bem.